Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com o Dr. George Zamueli, pesquisador sênior do Global Policy Institute, co-apresentador com Peter Lavelle do podcast The Gaggle e autor do excelente livro Bombs for Peace: NATO's Humanitarian War on Yugoslavia. As terríveis consequências dessa guerra, não só para a Iugoslávia, Sérvia e todos os outros estados sucessores, mas também para toda a política externa transatlântica, são o que queremos discutir hoje. Então, George, seja bem-vindo. Muito prazer, Superfá. É melhor. É um prazer tê-lo aqui, porque você escreveu aquele livro e tem sido muito vocal online ao denunciar as hipocrisias do Ocidente, mas também esse DNA belicista que, como você destaca no seu livro, aprendeu lições fundamentais para a era pós-Guerra Fria na Iugoslávia. Você poderia explicar isso para nós? Bem, é muito importante observar o que foi feito com a Iugoslávia. As potências ocidentais, primeiro a Alemanha, depois os Estados Unidos e o Reino Unido, se empenharam em destruir um Estado estabelecido, a República Socialista Federativa da Iugoslávia. Fizeram isso violando todas as normas do direito internacional, todas as normas do direito constitucional. O que aconteceu na Iugoslávia foi que realizaram as primeiras eleições em 1990 e quase imediatamente várias forças nacionalistas e separatistas, especialmente na Croácia e na Eslovênia, se apressaram em deixar a Iugoslávia. Em resposta a isso, seria de se esperar que os Estados ocidentais, que seguem o direito internacional, dissessem: bem, tudo bem, vocês precisam passar por algum tipo de procedimento legal e constitucional. Você não pode simplesmente dizer que, após a primeira eleição, como primeira medida, decide sair de um Estado comum que existia há 70 anos. É preciso passar por algum procedimento constitucional. É assim que normalmente acontece. Mas, em vez disso, a Alemanha começou imediatamente a pressionar pelo reconhecimento da Croácia e da Eslovênia. E considerando que não havia um processo constitucional formal dentro da Iugoslávia para a secessão, porque a Iugoslávia, ao contrário da União Soviética, não tinha esse processo. A União Soviética era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com 15 repúblicas. A Iugoslávia não tinha esse mecanismo. E, em teoria, todas as repúblicas tinham o direito de secessão, embora nunca tivesse sido estabelecido um procedimento para como elas poderiam sair da URSS, até que Gorbachev, em 1990, adotou uma legislação especificando qual deveria ser o procedimento. Mas é claro, isso foi completamente ignorado pelas repúblicas mais oportunistas, em particular Rússia, Ucrânia e Belarus. Portanto, esse procedimento, o que era legal e constitucional, foi ignorado. Mas a Iugoslávia era um pouco diferente, porque a Iugoslávia era a República Federativa Socialista da Iugoslávia, o que significa que era um Estado composto por 6 nações. Então, não era de forma alguma como repúblicas se unindo para formar um Estado comum. Havia um Estado comum de 6 nações. O direito à autodeterminação pertencia às nações, não às repúblicas. Tudo isso foi ignorado pelas potências ocidentais. E as potências ocidentais simplesmente disseram: bem, ok, vamos em frente e reconhecer esses secessionistas. E vamos ignorar as decisões das instituições federais, legalmente estabelecidas da Iugoslávia, em particular o Tribunal Constitucional Federal da Iugoslávia, que havia decidido por unanimidade que a secessão era ilegal, que as declarações de independência por parte da Croácia e da Eslovênia eram ilegais. Nós vamos ignorar tudo isso. Vamos ignorar o fato de que não houve nenhum referendo em toda a Iugoslávia sobre a independência, e se eles queriam manter a continuidade do Estado. Simplesmente vamos seguir em frente e reconhecer as secessões. E então eles tiveram que inventar algum juridiquês para justificar o que fizeram, que foi a chamada Comissão de Arbitragem Badinter, que foi decidida. Havia 5 juízes constitucionais,
todos vindos da Europa Ocidental. Nenhuma pessoa veio da Iugoslávia, dos Balcãs, alguém que realmente conhecesse o território. Obviamente, ninguém veio da Rússia. E foram eles que simplesmente inventaram decisões absolutamente ridículas, uma das mais estúpidas e piores séries de decisões já tomadas, para justificar o que as potências ocidentais fizeram, que foi reconhecer a dissolução da Iugoslávia, a secessão das repúblicas, e ignorar a vontade de todos os povos da Iugoslávia, que era a maioria, que queria continuar com o Estado comum. Então eles ignoraram todos esses desejos e depois disseram: ok, agora temos nossa Iugoslávia fragmentada, e quem não gostar disso, vamos aplicar sanções contra eles e eventualmente usar força armada. Desculpe, só preciso te perguntar sobre isso, porque não estou familiarizado com esse tribunal. Você pode me contar a história desse tribunal? O que era e como funcionava? Bem, veja, o que aconteceu foi que, como eu disse, Croácia e Eslovênia correram para sair e dissemos em 91, certo? Estamos em 1991, não na parte final. Então, isso foi em 25 de junho de 1991. E então a comunidade europeia, ainda era chamada de CE na época, interveio e disse: ok, o que vamos fazer é realizar algo chamado Conferência Internacional sobre a Ex-Yugoslávia para decidir o que fazer. Mas então, é claro, eles trapacearam na forma como fizeram isso, porque ignoraram todas as instituições federais iugoslavas, como a presidência iugoslava. Eles não se importaram com o que ela dizia. Ignoraram a Assembleia Nacional Iugoslava. Ignoraram o Tribunal Constitucional Iugoslavo. Nós só vamos ouvir os presidentes das repúblicas. Mas é claro, o presidente a quem eles não queriam dar atenção era o presidente da Sérvia, porque a Sérvia era a república mais populosa da Iugoslávia. Então eles precisavam ignorar os desejos dos sérvios e de seus aliados, os montenegrinos, e dar atenção principalmente aos separatistas. Agora, o que essa Conferência Internacional sobre a Antiga Iugoslávia fez foi dizer: bem, tudo isso é muito complicado. O que vamos fazer é criar uma comissão de arbitragem. Mas isso não funcionou de fato como uma comissão de arbitragem, porque não era como se um lado apresentasse seu caso, o outro lado apresentasse o seu, e então um árbitro tentasse resolver as disputas. Permita-me interromper, porque normalmente como funciona a arbitragem, se você faz isso diante de um dos tribunais arbitrais, é que um lado nomeia um árbitro, o outro lado nomeia outro árbitro, e esses dois árbitros então nomeiam um terceiro árbitro. E a decisão desse painel é considerada uma arbitragem se houver um acordo de arbitragem em primeiro lugar. Então, não foi isso que aconteceu. Não. Você está absolutamente certo. Você está absolutamente certo no que acabou de apontar. Porque o que aconteceu foi que eles disseram: ok, vamos ter essa comissão de arbitragem com nossos 5 juízes. 3 dos juízes, nós mesmos vamos nomear. A comunidade europeia, nós vamos nomear esses 3 juízes. E então eles disseram: vamos até os iugoslavos e dizer: bem, vocês nomeiam 2 dos juízes. Eles não conseguiram chegar a um acordo entre si. Então os 3 juízes disseram: ok, então nós vamos nomear os 2 restantes. E assim o que aconteceu foi que você tinha 5 juízes. Todos vindos, eles eram basicamente presidentes dos tribunais constitucionais da Europa Ocidental. Você tinha o próprio Badinter, que era o chefe da comissão. Ele era o presidente do Tribunal Constitucional da França. Você tinha o chefe do Tribunal Constitucional da Alemanha, do Tribunal Constitucional da Espanha e do Tribunal Constitucional da Itália. Foram eles que, em última instância, tomaram a decisão, mas depois foram ainda mais longe. Porque a Sérvia, que basicamente liderava o grupo que queria manter a Iugoslávia unida, formulou um conjunto de perguntas para os árbitros. Mas então, isso foi reescrito, completamente reformulado, pelo presidente desta Conferência Internacional sobre a Iugoslávia. Bem, não era chamada de ACE, era a Conferência Internacional sobre a Iugoslávia, que era presidida por Lord Carrington.
E então Carrington reformulou essas perguntas. Ou seja, é como se a parte nem sequer tivesse a chance de apresentar suas questões. Carrington reformulou a questão de uma forma que levasse à resposta desejada. E por que essa era a resposta desejada? Porque a Alemanha já havia deixado claro, isso em dezembro de 1991, naquela altura a Alemanha já havia declarado: não me importa qual decisão vocês tomem, nós vamos reconhecer a Croácia e a Eslovênia. Quero dizer, eles já tinham dito isso. Portanto, Badinter, essa comissão Badinter, já estava trabalhando com esse prazo imposto pela Alemanha, que era o de apresentar algumas conclusões jurídicas que justificassem o que a Alemanha pretendia fazer, porque não havia justificativa legal para reconhecer a secessão. Quero dizer, isso simplesmente vai contra o direito internacional. Mas a Alemanha disse que faria isso. Então Badinter teve que inventar um raciocínio jurídico convoluto e sem sentido para justificar essa decisão. Quero dizer, pelo menos o juiz constitucional espanhol não deveria ter se manifestado contra isso, porque a Espanha também está nessa situação precária, em que há diferentes regiões que gostariam de sair, mas não podem. Mas a Constituição tem uma cláusula que diz que se toda a Espanha disser sim, você pode sair, então é permitido sair. Você pensaria que é exatamente isso, mas eles decidiram, imagino que bem, a Iugoslávia é composta por povos meio inferiores, os Balcãs. Então, o que é bom para a Espanha, porque a Espanha não reconhece o direito de ninguém se separar da Espanha. Mas o que pode valer para a Espanha ou para a França não se aplica à Iugoslávia. E então eles chegaram a essas conclusões. E a conclusão mais importante foi que, bem, a Iugoslávia não é mais um Estado em existência. É um Estado em dissolução. Então, por ser um Estado em dissolução, as repúblicas que querem se separar, na verdade não estão se separando. Elas estão apenas reconhecendo a realidade de que é um Estado em dissolução. Mas, claro, ele não tinha nenhuma evidência para isso. Quero dizer, não era um Estado em dissolução. As instituições estatais, todas as que existiam, ainda estavam lá. Ele estava apenas dando voltas ao dizer que, bem, já que Croácia e Eslovênia querem sair, então deve ser um Estado em dissolução. E, portanto, como é um Estado em dissolução, não requer nenhum tipo de apoio. E esse foi o achado mais importante. E então eles disseram, ok, bem, o outro achado foi que essas fronteiras administrativas deveriam se tornar fronteiras internacionais. Isso é claro, muito ridículo, porque, em outras palavras, não haveria negociação alguma entre os povos da Iugoslávia. Essas eram fronteiras administrativas que funcionavam enquanto existia um Estado comum. Mas como podem se tornar fronteiras internacionais? Porque agora você vai perceber que uma nação estava aqui e então outra nação do outro lado da fronteira administrativa. Agora, eles se tornam cidadãos de outro Estado. Então, basicamente, você está tirando das pessoas sua nacionalidade, sua condição de Estado. Mas eles disseram, bem, nós simplesmente reconhecemos essas fronteiras como internacionais. Não podemos mexer nisso. Isso mostrou novamente sua hipocrisia, porque essas fronteiras foram desenhadas pelos comunistas. Elas foram traçadas durante a Segunda Guerra Mundial pelos partisãos de Tito. Eles reconheceram que essas fronteiras são imutáveis, mas não reconheceram nenhuma das instituições da Iugoslávia. Como eu disse, o Tribunal Constitucional da Iugoslávia havia feito decisões muito definitivas, dizendo que a secessão é ilegal. Não existe nenhum procedimento na Constituição iugoslava para que os estados simplesmente façam as malas e saiam. Eles ignoraram tudo isso, mas declararam, bem, essas fronteiras desenhadas pelos comunistas em 1943 supostamente são válidas 50 anos depois. É realmente impressionante. Quero dizer, a hipocrisia de um lado, e também a autossuficiência com que tudo isso aconteceu, e que depois, claro, serve para justificar a intervenção, certo? E nem chegamos tão longe ainda, mas é muito bom que você destaque como isso aconteceu.
Mas podemos voltar ainda mais um passo, porque 1991 é o ano seguinte à dissolução final da União Soviética. Os passos cruciais para a dissolução da União Soviética, para o secessionismo da União Soviética, aconteceram um ano antes, no verão de 1990, e o discurso do Bush na Ucrânia para a Rada dizendo: por favor, não se separem porque é muito perigoso, e mesmo assim aconteceu. As forças que fizeram isso, também essa ideia de que precisamos reconhecer preventivamente qualquer coisa que os croatas e eslovenos, e assim por diante, digam, de onde veio isso? Isso foi influenciado por esse processo na União Soviética. Acho que as potências ocidentais viram isso como uma oportunidade única de desmembrar a União Soviética e a Iugoslávia. Eles consideravam a Iugoslávia como uma espécie de substituta da União Soviética. Era como uma mini União Soviética localizada na Europa, que poderia ser um problema para o objetivo ocidental de otanização de todo o continente europeu, porque a Iugoslávia havia construído certa legitimidade como um Estado comunista independente. Obviamente, chegou ao poder com a ajuda do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, mas, ainda assim, houve um rompimento. A União Soviética e a Iugoslávia tiveram um desentendimento. Desde então, as relações melhoraram. A Iugoslávia traçou um caminho independente e desenvolveu sua própria forma de comunismo, com certas forças de mercado, descentralização e controle dos trabalhadores. É por isso que a Iugoslávia era vista como um possível problema para o objetivo da natoização da Europa. Nessa ideia modelo de sociedade de vermelhstaten exploidiantal, o Ocidente em importance em most how favor ao e ao OTAN. E também foi um campeão do movimento dos não alinhados. Foi um precursor do que hoje chamamos de Sul Global, BRICS e assim por diante. Era o exemplo europeu. E nesse sentido, a Iugoslávia foi muito bem sucedida em se manter neutra durante toda essa questão da Guerra Fria. Na sua pesquisa, você encontrou alguma indicação de que, por exemplo, essa mentalidade de quem não está conosco, está contra nós, estava presente na forma como os europeus ocidentais e também os americanos abordavam a Iugoslávia? Sim, absolutamente. Porque o que eles viam na Iugoslávia era o problema da Sérvia. Eles viam a Sérvia como um verdadeiro problema, porque achavam que a Sérvia tinha uma relação muito próxima com a Rússia. Obviamente, historicamente, linguisticamente, culturalmente, a igreja e tudo mais, a Sérvia estava conectada com a Rússia. E o presidente da Sérvia era Slobodan Milošević. Slobodan Milošević era visto como um herdeiro do sistema comunista. Ele surgiu dentro do sistema comunista, assim como os outros líderes na Iugoslávia. Mas ao contrário deles, ele realmente não estava disposto a descartar tudo do comunismo, e por isso, quase imediatamente se tornou essa figura demonizada. Ele surge em 1987, e então dá para ver claramente como a mídia ocidental ficou apoplética. Eles gostavam de todos esses novos tipos de líderes que estavam surgindo no restante da Europa Oriental, que basicamente só queriam se alinhar ao Ocidente. Mas Milošević meio que dizia, bem, nós vamos continuar traçando nosso próprio caminho independente e não alinhado, exatamente como você disse. Em outras palavras, sim, continuaremos com isso na futura Iugoslávia. E então, ele realmente se tornou essa figura demonizada na mídia ocidental. Os separatistas nas outras repúblicas foram muito espertos. Eles disseram, e vejam, o Ocidente realmente passou a odiar Milošević. Eles não gostam dos sérvios. Nós não gostamos dos sérvios. Então vamos apresentar nossa proposta às potências ocidentais e dizer, somos oprimidos. Estamos sob o domínio dos sérvios, e todos eles são comunistas. E estamos tentando nos libertar dos comunistas. E esse foi um argumento bem sucedido. As potências ocidentais não estavam particularmente interessadas em investigar o passado, especialmente do líder croata, Tudjman, que abertamente defendia ideias fascistas e convidava fascistas a virem para a Croácia.
O que eles ouviram foi esse discurso sobre como os sérvios são comunistas, são pró-soviéticos e querem nos subjugar a esse jugo comunista. Se você olhar as reportagens da mídia do final dos anos 80 até 1991, tudo gira em torno de como os sérvios, os comunistas, querem reimpor o totalitarismo ao restante do povo da Iugoslávia. Desculpe te perguntar isso, porque precisamos pular de um assunto para outro. Há tantos detalhes que precisam ser analisados aqui. Mas essa abordagem de focar em líderes individuais e ignorar completamente de onde eles vêm, Franjo Tudjman era, sem dúvida, um comunista. Ele era um apparatchik comunista, certo? Ignorar tudo isso, ignorar o... Quero dizer, já vimos isso várias vezes, e vemos isso com a Ucrânia, certo? Vemos com a Ucrânia uma súbita ignorância em relação a algo que sempre foi reconhecido antes, que é o fato de haver nacionalismo fascista de direita na Ucrânia. E então, de repente, isso passou a ser visto como algo glorioso, heróis gloriosos. No entanto, tenho mais um convidado no meu programa, David Gibbs, que também apontou que toda a questão da Iugoslávia, enquanto se desenrolava, e estava se desenrolando durante um período muito turbulento, 1991-92, já tinha um precedente. Ele disse que o Afeganistão, a forma como os Estados Unidos fomentaram e tornaram a guerra no Afeganistão praticamente inevitável, foi algo que mais tarde também foi implementado na Iugoslávia, na maneira como se trabalha com diferentes facções rebeldes, e assim enfraquece seu adversário. Com base em sua pesquisa, você apoiaria essa análise? Acho que sim. Existe uma certa linha do tempo que você precisa seguir. Começamos com a Croácia. Isso é 1991-1992. Agora, sim, ele tinha sido comunista, mas rompeu com os comunistas. Ele foi preso por Tito em 1970 como parte de toda a Primavera Croata, que foi o ressurgimento do nacionalismo croata. Agora, isso é algo sério quando você começa a reviver o nacionalismo croata. Especialmente todos, os sérvios em particular, lembram os horrores do Estado fascista durante a Segunda Guerra Mundial. Tudjman estava muito associado a isso. E, por exemplo, a veterana jornalista britânica Nora Beloff, uma verdadeira especialista nos Balcãs, escreveu, acho que por volta de 1991, quando ninguém realmente estava prestando atenção nisso, ela disse, olha, conheci Tudjman em 1980. E o que me chamou a atenção imediatamente, quando o conheci, isso em 1980, ainda não era comunista, ele odiava os sérvios. Ele tinha um ódio patológico e obsessivo pelos sérvios. Então, tudo o que estamos vendo agora, em 1990-91 na Croácia, é resultado direto de Tudjman e das pessoas ao redor dele, e de seu absoluto desprezo pelos sérvios e sua determinação de basicamente se livrar dos sérvios da Croácia e de qualquer coisa que fosse distintamente sérvia na Croácia. Lembre-se, a forma como funcionava na Iugoslávia era que a Croácia, de acordo com sua constituição, ela teve várias constituições, em cada uma delas dizia, a Croácia é o estado dos croatas e dos sérvios. Não dizia apenas, é o estado dos croatas e eles são a minoria sérvia ou algo assim. Era um estado conjunto de croatas e sérvios. Tudjman, a primeira coisa que faz, muda a Constituição e diz que é apenas o estado dos croatas. Os sérvios se tornaram uma minoria. E assim, ao serem minoria, Tudjman pode começar a tomar essas decisões constitucionais, como realizar um referendo sobre a independência, ao qual os sérvios se opunham, dizendo, bem, agora mudamos a Constituição. Não precisamos prestar atenção ao que a minoria sérvia tem a dizer. Isso foi em 1991. Em 1992, temos a situação na Bósnia e Herzegovina, onde surge essa figura islamista. Ele também havia estado na prisão, Alija Izetbegović. Ele esteve na prisão, ele foi preso após a Segunda Guerra Mundial por colaborar com os nazistas, mas depois foi preso durante o período iugoslavo por seu islamismo. E então você tem o sistema de propaganda ocidental que vem e nos diz, Izetbegović é muito secular. Ele é um muçulmano secular.
Ele não era nada disso. Quero dizer, basta olhar para seus escritos. Ele escreveu de forma prolífica sobre o islamismo e como o Islã é incompatível com o Ocidente e assim por diante. Ele era um islamista. Mas a mídia ocidental, assim como fez com Tudjman, minimizou todas as simpatias fascistas de Tudjman e sua serbofobia. Então apresentaram Izetbegovic como uma espécie de muçulmano secular. Mas eu acho que apenas em termos de divisão de tarefas, Croácias e Eslovênias eram meritat MMAs, MMAs de forward, era projeto vertical. Bosnia and Herzegovina was an American project, and so the Americans decided what we want to promote. Então os americanos decidiram, o que queremos promover é Izetbegovic como um tipo de muçulmano moderado e secular, o tipo de muçulmano que gostamos, como os muçulmanos na Turquia. Isso foi antes da era Erdogan. Assim conseguimos esse tipo de figura secular, pró-Ocidente, pró-OTAN, diferente dos muçulmanos que não gostamos, aqueles no Irã ou no Iraque, por exemplo. Esse é o tipo que gostamos. Então, os americanos abraçaram a causa de Izetbegovic e estavam muito ansiosos para impulsionar a independência da Bósnia e Herzegovina, o que era muito problemático, porque os muçulmanos realmente representavam apenas 43% da população. Os sérvios eram cerca de 33% e o restante eram croatas. Então, eles tiveram que ignorar a demografia da Bósnia e Herzegovina e ainda assim insistir na independência, sabendo, e eles sabiam disso perfeitamente bem, que os sérvios simplesmente não aceitariam, porque diziam, nós temos o direito à autodeterminação nacional. Queremos continuar fazendo parte da Iugoslávia. Por que deveríamos ser expulsos da Iugoslávia por causa do Izetbegovic? E certamente não queremos ser governados por alguém que é islamista. E então, os sérvios da Bósnia e Herzegovina disseram, bem, queremos sair, queremos continuar fazendo parte da Iugoslávia. Eles foram, é claro, ferozmente denunciados pelas potências ocidentais e rapidamente colocados sob sanções. E eventualmente foram bombardeados em 1990 e 95. Alguém já perguntou aos croatas na Bósnia e Herzegovina? Porque eu me lembro de visitar um amigo croata na Herzegovina e ele me mostrou, lá nas colinas, a pequena caverna onde por 150 anos eles praticaram o catolicismo escondido porque era proibido sob o Império Otomano e a ocupação. Então alguém perguntou aos croatas, por que no fim das contas teria sido melhor ficar com a Iugoslávia se a situação apertasse? Com certeza teria sido. Mas o problema foi que a Croácia já havia saído. Uma vez que a Croácia saiu da Iugoslávia, os croatas da Bósnia e Herzegovina disseram, ok, queremos nos juntar a eles, queremos fazer parte do Estado croata. Então eles apoiaram essa independência, porque realizaram um referendo, conforme estipulado por Badinter, de que deveria haver um referendo na Bósnia e Herzegovina. Badinter fez questão de garantir que não houvesse um referendo em toda a Iugoslávia, mas sim referendos nas repúblicas individuais. Esse referendo na Bósnia e Herzegovina foi boicotado pelos sérvios porque eles disseram que violava a Constituição da Bósnia e Herzegovina, que afirma que não se pode fazer nenhuma mudança constitucional que seja rejeitada por uma das 3 nações constituintes da Bósnia e Herzegovina. Os sérvios eram contra isso. Eles são uma das nações constituintes. Não se pode ter uma Constituição, não se pode ter um referendo. Isso é uma violação da Constituição. Mesmo assim, eles seguiram adiante com o referendo. Mas na Turquia, nada sobre a Constituição. Agora, os croatas apoiaram isso porque viam a independência da Bósnia como o primeiro passo. O segundo passo seria se separar do Estado independente da Bósnia e se unir à Croácia. Mas mesmo nos próprios termos de Badinter, não houve votos suficientes, mesmo com os sérvios não participando, boicotando esse referendo. Mesmo assim, eles não conseguiram os 2/3 de votos necessários para que a secessão da Bósnia e Herzegovina fosse reconhecida. Mas ainda assim disseram, ok, isso basta para nós. Nós reconhecemos.
Mas então esse é outro dos achados de Badinter. Eles se recusaram a aceitar a Iugoslávia Central como o estado remanescente da Iugoslávia. Em outras palavras, quando a União Soviética se dissolve, a Rússia é o estado sucessor da União Soviética. Eles disseram não vamos reconhecer essa Iugoslávia Central que quer continuar sendo Iugoslávia, que na época era a Sérvia e Montenegro. É um estado completamente novo. Você vai ter que reaplicar para ser membro das Nações Unidas. E claro, quando a Sérvia e Montenegro, o que restou da Iugoslávia, disseram nós não vamos reaplicar porque somos a continuação da Iugoslávia, eles foram prontamente expulsos das Nações Unidas. E assim, ao longo de todas aquelas decisões de Badinter, eles garantiram que recompensaram os secessionistas. E todas as pessoas, você teria que dizer que pelo menos 50% da Iugoslávia queria que o Estado continuasse. Aquelas pessoas, esses mais de 50% que queriam a continuidade da Iugoslávia, foram absolutamente, resolutamente ignoradas. Eles não receberam nada de Badinter. E claro que isso continuou, e continua até hoje, essa arbitrariedade. Porque se você olhar para Kosovo hoje, a principal queixa no momento da minoria sérvia em Kosovo é que eles querem sair, querem se juntar à Sérvia. Mas não lhes é dado o direito de minoria para realmente fazer isso, porque dentro de Kosovo agora dizem, não, vocês têm que cumprir sua própria Constituição. O secessionismo é ilegal em Kosovo. Embora, quando se trata de Kosovo, não reconheçamos que a Sérvia diz que o secessionismo é ilegal, e eles simplesmente fazem isso. E na mesma frase, eles fazem isso. Então essa é uma história de 30 anos de simplesmente decidir arbitrariamente a quem damos poder e a quem não damos. E, portanto, engula e fique quieto. E a propósito, agora Kosovo vai ter a maior base da OTAN nos Balcãs. E isso vai continuar. Muito obrigado. Exatamente. E isso é realmente muito interessante, porque você tem as conclusões de Badinter. Eles disseram, ok, os estados sucessores da Iugoslávia são as repúblicas. Então as 6 repúblicas, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia e Macedônia. Esses seriam os sucessores. E nenhuma mudança nessas fronteiras administrativas. Agora elas são fronteiras internacionais. Mas então eles mudaram de posição em relação à Sérvia. Disseram bem, na verdade, Kosovo, que naquela época era aceito como parte da Sérvia, Kosovo aparentemente pode se separar da Sérvia. Então de repente disseram, Kosovo pode fazer isso, Kosovo pode se separar. Mas não os sérvios em Kosovo, não os sérvios, porque há bons e maus separatistas. Exatamente. Então Kosovo, eles podem simplesmente tomar essa província de Kosovo. Eles podem se separar. Mas e os sérvios, a minoria sérvia em Kosovo? Não, eles não têm autodeterminação. Mas qual é a base disso? Porque o que eles chamam de Kosovo é apenas uma província habitada por albaneses. Agora, os albaneses já têm seu próprio Estado. Então, qual é exatamente a base legal para outro Estado? Não existe uma nação que chama de Kosovo. Hepter, Kosovares. Não existe Hepter. Já existe um Estado albanês. E é por isso que, segundo a Constituição da Iugoslávia, os albaneses da Iugoslávia eram considerados uma minoria nacional, e não uma nação constituinte, porque suas aspirações nacionais já haviam sido atendidas no Estado da Albânia. Então dizem, ok, Kosovo existe como um Estado, então vamos dar isso aos albaneses. Mas e os sérvios, que afinal eram uma nação constituinte da Iugoslávia? Eles têm seu Estado, a Sérvia. Por que eles não podem se unir ao Estado da Sérvia? Agora, eles têm que permanecer nesse Estado dominado pelos albaneses. Você tem uma resposta para isso? Quero dizer, uma resposta baseada no pensamento geoestratégico do Ocidente. Digo, não seria mais fácil se livrar do problema da Sérvia, simplesmente deixando-se reunirem à Sérvia, e assim, restar um Kosovo 100% agradável e alinhado ao Ocidente?
Acho que eles fizeram de tudo para humilhar os sérvios o máximo possível. E também acho que eles pensaram que, ao fazer isso, dariam ideias, o que ainda é um problema para eles no momento, de que os sérvios na República Srpska, na Bósnia e Herzegovina, iriam querer sair. E, obviamente, eles querem sair. Eles gostariam de se juntar à Sérvia. Então eles inventaram todas essas maneiras complicadas de tentar manter os sérvios para baixo, tentando humilhá-los o máximo possível. Assim, os sérvios têm que permanecer em Kosovo, essencialmente em seus enclaves, nessa província dominada por albaneses, e os sérvios na República Srpska têm que permanecer dentro do estado da Bósnia e Herzegovina, que na verdade nem é um estado de verdade. Então eles passaram por todos esses procedimentos apenas para garantir que os sérvios fossem o mais humilhados possível. Mas há também outro aspecto, que é obviamente uma espécie de dividir para conquistar. Quero dizer, enquanto todos odeiam todos e todos estão em conflito permanente uns com os outros, os Balcãs se tornam bastante fáceis de administrar. Quero dizer, os alemães obviamente abriram esse caminho durante a Segunda Guerra Mundial, mas essencialmente a União Europeia, sob a influência da Alemanha, fez exatamente a mesma coisa com a antiga Iugoslávia. Sabe, é tão feio. É tão feio porque também custa tantas vidas. Também é tão feio do ponto de vista jurídico internacional porque bagunça todos esses princípios. E claro, uma das coisas que essas pessoas nunca levam em consideração é que os precedentes que estabelecem serão aprendidos por outros. Então é extremamente irônico que seja a Rússia agora que diga: olha, estamos apenas repetindo a sua abordagem na Ucrânia. Você pode apontar alguns paralelos em que outros estados realmente aprenderam com essa forma de impor sua vontade sobre os outros? Bem, foi isso. Porque no caso da Rússia, eles de fato disseram na época que quando o Ocidente correu para reconhecer Kosovo em 2008, bem, vamos aprender com isso. E seguiram em frente. No caso da Crimeia em 2014, eles disseram, bem, vamos fazer um referendo. Quero dizer, eles realmente fizeram um referendo. Em Kosovo, eles apenas reconheceram uma declaração do parlamento de Kosovo. Mas na Crimeia houve um referendo. E claro, o Ocidente disse, tudo isso é ilegal. Isso é ilegal. Isso faz parte da Ucrânia. Agora, qual é a base da alegação deles de que isso faz parte da Ucrânia? Bem, na época da dissolução basicamente ilegal e inconstitucional da URSS, nunca houve qualquer base legal para o que aconteceu. Naquele momento, em Belovesh, em dezembro de 1991, essas eram as fronteiras da Ucrânia. Elas, então, se tornaram as fronteiras internacionais, que somos obrigados a reconhecer para sempre. E os russos responderam, por que deveríamos? Quero dizer, quando se tratou da Sérvia, vocês disseram que não iriam reconhecer as fronteiras da Sérvia, tendo dito primeiro, em 1991-92, que essas eram as fronteiras internacionais da Sérvia. E então vocês mudaram de ideia e disseram que não eram as fronteiras internacionais. Vamos simplesmente declarar esta província como um estado independente. Então vamos fazer a mesma coisa. Por que deveríamos ser obrigados a reconhecer a situação de dezembro de 1991 como algo permanente? Foi isso que os russos fizeram no caso da Crimeia. E então, claro, eles fizeram isso inicialmente no caso do Donbass, nas regiões de Donetsk e Lugansk. E depois, claro, acrescentaram Kherson e Zaporozhye. Então eles disseram, ok, isso agora faz parte da Federação Russa. Agora o Ocidente grita, direito internacional, você não pode mudar fronteiras internacionais. Mas vocês fizeram isso no caso da Iugoslávia. Vocês simplesmente foram adiante e dissolveram um Estado existente. Fizeram isso em violação, não apenas do Ato Final de Helsinki de 1975,
não apenas de todas as declarações das Nações Unidas, quando basicamente não se deve reconhecer qualquer tipo de secessão. Isso foi considerado parte dos atos hostis contra outros estados, a Declaração de 1970 sobre atos hostis contra outros estados. Você foi lá e fez isso, desmembrou tudo e não se importou nem um pouco com o fato de estar mexendo com fronteiras internacionais. E agora, de repente, as fronteiras internacionais da Ucrânia, não podemos fazer nada a respeito. Isso não passa de pura hipocrisia e oportunismo. Não há princípios nisso. Quero dizer, basta ler aquelas declarações de Badinter, algumas das conclusões jurídicas mais ridículas feitas pelos principais juristas constitucionais da Europa Ocidental. O absurdo que eles inventaram. Aí você vê como, de repente, as potências ocidentais proclamam solenemente: bem, temos que respeitar o direito internacional. Não podemos simplesmente começar a mudar fronteiras internacionais. Mas foi exatamente isso que vocês fizeram. E vocês fizeram isso frequentes vezes. Você pode me explicar, talvez também, o que você sabe sobre a lógica alemã? Porque os alemães surgiram em 1990, 1991, como os maiores vencedores do fim da Guerra Fria. Basicamente, chamamos isso de reunificação, mas não foi bem isso. Foi como se a Alemanha Ocidental tivesse engolido a Alemanha Oriental. O Estado da Alemanha Oriental morreu. Ele morreu e desapareceu. E suas instituições foram desmontadas. Suas elites basicamente foram instruídas a sair e não voltar. Tudo foi substituído, certo? Foi como a Alemanha Ocidental engolindo a Alemanha Oriental. E ao mesmo tempo tivemos então a dissolução tanto da União Soviética quanto da Iugoslávia. A Iugoslávia foi realmente despedaçada com um machado. E a Tchecoslováquia, chamamos de divórcio de veludo. Não tenho uma opinião formada sobre esse caso. Mas sobre a Iugoslávia, o que fez com que os alemães ocidentais tivessem uma postura tão tóxica em relação à Iugoslávia? É uma questão muito interessante, porque você volta ao dia 3 de outubro de 1990, que é o dia da reunificação alemã. Helmut Kohl, o chanceler alemão, envia um telegrama para cada chefe de Estado do mundo e declara que a partir de então, somente a paz emanará do solo alemão. E isso estava, palavra por palavra, no Acordo 2+4, que foi apressadamente concluído em 12 de setembro, ou seja, apenas algumas semanas antes da reunificação. Então, dizia ok, solução pacífica da Alemanha. Em poucos meses, o mesmo Helmut Kohl, o mesmo Hans-Dietrich Genscher, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, seguiram em frente e basicamente pressionaram por isso. Eles pressionaram com uma agressividade extraordinária para que a Alemanha reconhecesse a Croácia e a Eslovênia e não se importaram com quem se oporia ao que estavam fazendo. Então, o que estava realmente por trás disso? Bem, eu acho que a Alemanha estava se afirmando na Europa, ao contrário de todas as proclamações que eles haviam feito. E para ser honesto, tenho que dizer que esse tem sido um padrão da Alemanha desde a reunificação. Acho que eles jogaram limpo. A Alemanha meio que jogou limpo todos esses anos. Nós somos diferentes. Mudamos. Não estamos interessados em nenhum tipo de agressão. Queremos trabalhar com nossos vizinhos, com todos os nossos parceiros. Simplesmente não vamos fazer nada do que fazíamos antes. Olhe para a Alemanha agora. A Alemanha agora diz abertamente: estamos em conflito com a Rússia. Isso foi o chanceler Merz outro dia. Annalena Baerbock disse: estamos em guerra com a Rússia. Teria sido quase impensável qualquer governo alemão dizer isso. A Alemanha está se reafirmando. Então eles fizeram isso inicialmente. Croácia e Eslovênia eram seus aliados. Eles foram aliados na Segunda Guerra Mundial. Então isso foi, eles estavam essencialmente restaurando seu interesse histórico nos Balcãs, assim como seu ódio, seu desprezo absoluto pelos sérvios. É um ódio profundo patológico pelos sérvios, que remonta ao século XIX. Você pode ver um pouco disso agora com a restauração desse ódio pela Rússia. Isso permeia toda a mídia alemã.
Você conversa com alemães e eles dizem que é dia e noite. A mídia alemã está absolutamente cheia de desprezo pelos russos, relembrando os velhos tempos da década de 1930, a veemência contra a Rússia e a recusa em considerar até mesmo a menor perspectiva diferente disso, de tentar ouvir o lado da Rússia ou algo assim. Você não vê nada disso no discurso público alemão. Sim, e não vamos esquecer todas essas outras hipocrisias que precisam ser denunciadas porque são uma espécie de esquizofrenia nacional, certo? Além disso, o jogo dos bons muçulmanos versus maus muçulmanos da Alemanha, quando disse nunca mais, quis dizer nunca mais contra pessoas de quem gostamos. Nunca. Quero dizer, não existe genocídio sem Alemanha. Esse é um dos fundamentos da Europa, certo? Então, atualmente, o genocídio da população muçulmana, da população de Gaza, da população palestina, porque eles não são apenas muçulmanos, são também cristãos, judeus e outros. Isso é um exemplo. E claro, ao mesmo tempo em que se justifica o genocídio lá, faz-se alarde sobre o que a China está fazendo com sua minoria muçulmana em Xinjiang. É como isso simplesmente te desmonta, mas mostra que todos esses discursos morais, são puramente geoestratégicos. Não, geoestratégicos, são puramente de interesse nacional, baseados em quem você quer odiar e quem não. Com certeza. Obviamente, você tem os palestinos. Eles não se importam nem um pouco. Eles dizem, temos uma relação especial com Israel por causa da nossa história. Então isso significa que você apoia todo tipo de massacre horrível, atrocidade. Você não se importa com isso, porque tem uma relação especial com Israel. Então eles não se importam com isso. Mas eles se importam com os chechenos. Durante os anos das guerras da Chechênia na Rússia, os alemães estavam na linha de frente, absolutamente indignados com o que estava sendo feito aos chechenos. Então, esses eram os muçulmanos bons, porque eram contra os russos. E aí, de novo, você vê, isso reforça um padrão, porque é mais ou menos o que a Alemanha nazista fazia. Eles também faziam todas essas distinções. Quais são os muçulmanos que vamos apoiar? Bem, nós vamos apoiar, obviamente, os muçulmanos na Bósnia e Herzegovina. Eles são bons porque estão contra os sérvios. Então vamos apoiar os muçulmanos. Dentro da União Soviética, eles vão estar do nosso lado, assim como os muçulmanos na Turquia. Então, essencialmente, você toma essas decisões arbitrárias inteiramente de acordo com o jogo geopolítico que está jogando. Você as apresenta como geoestratégicas, mas nem vê exatamente como a Alemanha se beneficia disso. Mas o que a Alemanha está fazendo agora, o que é bastante inteligente, e eles aprenderam a lição da história, é não ficar isolada. Sempre fique com o grupo. Esse foi o grande erro que cometemos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Ficamos isolados. Então, desta vez, fique com o grupo acima de tudo. Certifique-se de que você tem os judeus do seu lado. Make sure that you've got the Jews on your side. Don't go against that. That's always a bad idea. Não vá contra isso. Isso sempre é uma má ideia. Certifique-se de estar ao lado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, enquanto você fizer parte da maioria, basicamente pode fazer o que quiser. E é por isso que a Alemanha está perfeitamente satisfeita em continuar com o massacre, financiando o massacre na Palestina, armando Israel e basicamente se safando disso dizendo, temos essa relação especial, temos que apoiar Israel por causa de alguma coisa. Argumento totalmente inventado, porque essa não era a visão da Alemanha nos 1970. Helmut Schmidt não achava que temos que apoiar Israel por causa do que aconteceu nos anos 1930 e 1940. Isso é algo que a Alemanha inventou hoje, que os anos 1930 e 1940 devem guiar nossa política em relação a Israel. Muitos desses conceitos são inventados e surgem do nada, e então você afirma que sempre foi assim. Especialmente os atos de fala repetidos, aqueles que martelam isso na mente das pessoas. Por exemplo, vamos pegar outro exemplo. A ordem internacional baseada em regras. Eles fazem parecer que essa terminologia existe desde 1945. Na verdade, ela foi criada há menos de 10 anos, porque antes disso, ninguém a chamava assim.
Essa é apenas uma forma, os tips a bares o ordem de falas aos direitos na SIP. Approaches to international law. That's right. It is actually quite Isso mesmo. É realmente extraordinário que eles façam isso. Eles inventam a tal ordem baseada em regras, e para o observador desavisado, isso soa bem. Bem, sim, é assim que gostamos de nos ver no Ocidente. Acreditamos em regras, acreditamos em ordem, acreditamos em uma forma civilizada de resolver disputas. Exceto que, quando você começa a olhar para exemplos históricos, é exatamente o oposto do que foi feito na Iugoslávia. Vocês desrespeitaram todas as regras, quebraram todas as regras e simplesmente seguiram em frente com uma política totalmente destrutiva, garantida para terminar em guerra. De alguma forma, é assim que o Ocidente ainda quer se enxergar. Outro exemplo interessante, acho, quando falamos da Alemanha, é o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, uma entidade totalmente sem sentido que foi criada em 1993 pelo Conselho de Segurança da ONU. A Rússia, infelizmente, estava meio ausente sem autorização na época e apoiou isso. E então, claro, eles basicamente têm enviado sérvios, praticamente toda a liderança sérvia, para a prisão, com sentenças de prisão perpétua. Quer dizer, prisão perpétua é a norma. Os líderes sérvios estão todos cumprindo prisão perpétua. Eles cumprem 25 anos. Pedem clemência. Não, sem clemência. E claro, esse é um tratamento muito mais severo do que qualquer coisa que foi imposta aos alemães após a Segunda Guerra Mundial. Agora, deixando de lado o primeiro julgamento de Nuremberg e os principais líderes nazistas que foram executados, mas nem todos. Alguns foram absolvidos. Ninguém é absolvido no TPIJ. Mas alguns foram absolvidos. Então você tem alguém como Albert Speer, que como ministro de armamentos, esteve definitivamente envolvido em crimes de guerra. Ele pegou 20 anos e depois viveu mais 20 anos aposentado. Teve uma vida muito confortável, escrevendo livros, dando entrevistas e assim por diante. E isso sem falar dos nazistas de nível mais baixo, SS e outros, que não fizeram nada. Nada jamais aconteceria com eles na Alemanha Ocidental do pós-guerra. Mas agora os alemães, eles andam por aí prendendo sérvios. Eles podem prender um sérvio, jogar o sérvio na prisão por 40 anos. 40 anos por crimes que empalidecem em comparação com qualquer coisa que os nazistas fizeram. Então, novamente, os alemães apresentam isso como uau, nós temos que fazer isso, por causa do nosso passado especial. Sentimos muito fortemente sobre crimes de guerra. Sentimos que realmente precisamos continuar com esse processo. Os crimes de guerra cometidos por quem está do seu lado, esses são os ruins. Vemos isso agora. Como eles se importam com o crime de guerra quando vem da Rússia, mas não com os outros. Vemos como eles se importam com cada vida perdida no dia 7 de outubro, mas não com nenhuma das que estão morrendo nos bombardeios. Exatamente. É assim mesmo que se joga o jogo. Exatamente como no 7 de outubro. E toda vez que aparece nas notícias é sempre 7 de outubro, 7 de outubro, 7 de outubro. Mas o que aconteceu desde então? Quero dizer, não importa quantos morram, ou antes. Exatamente, ou antes. Sempre acontece que nunca se menciona nada do que aconteceu antes. Então é como se quando as pessoas, na medida em que falam sobre a Iugoslávia hoje, elas só escolhem um evento. Srebrenica. Ah, Srebrenica, Srebrenica. Certo, isso foi em julho de 1995. E quanto ao que aconteceu antes? Houve os 4 anos que antecederam Srebrenica. Bem, ninguém quer falar sobre isso. Vamos apenas escolher um evento, tirá-lo completamente do contexto e, claro, dar uma ideia muito distorcida do que realmente aconteceu. Mas é assim que essas histórias são construídas, e isso define quem são os mocinhos e quem são os vilões. Então nada acontece antes de 7 de outubro, nada acontece depois, então podemos simplesmente falar sobre o 7 de outubro. E precisamos apenas destacar, George, que acredito ser pura coincidência, coincidência histórica, que nós mesmos estejamos sempre do lado bom da história. É pura coincidência. Se algum dia não estivermos do lado bom da história,
Só aprendemos sobre isso 200 anos depois. E então, meio que fazemos uma reparação, colocando rodapés em e-mails, sabe? Reconhecendo as terras indígenas desses povos, e assim por diante. 200 anos depois. Posso só mudar de assunto por mais um momento e ir para isso. Como o Ocidente funciona? Ou como essa mentalidade funciona? Citando você do seu livro, porque há um trecho lindo na conclusão, onde você cita Tony Blair. Onde ele disse em 1999, o sucesso da OTAN em Kosovo será o maior fator de dissuasão para tiranos em todo o mundo e o maior chamado à democracia. Por isso, custe o que custar, devemos ter sucesso. E a política de selvageria brutal que é a limpeza étnica deve fracassar e ser vista como um fracasso, disse Blair em 1999. Tudo isso lembra muito o que estamos ouvindo sobre a Ucrânia, não é? O tom, a maneira de falar. Você pode comentar sobre isso? Isso mesmo. E claro, o que eles fizeram em 1999 foi obviamente completamente ilegal. Teve exatamente o efeito oposto ao que eles queriam. Supostamente era para ser uma ação humanitária, mas na verdade foi absolutamente destrutiva e devastadora. Supostamente eles estavam tentando prevenir crimes de guerra. Então, de acordo com o TP2, isso só aumentou os crimes de guerra. E então, claro, o fluxo de refugiados, que supostamente teria provocado o bombardeio, o fluxo de refugiados, obviamente, aumentou exponencialmente como resultado dos bombardeios. Mas, como a Sérvia era relativamente fácil de derrotar, a OTAN e Tony Blair se autoelogiaram bastante. Ah, fantástico! Nós conseguimos. Sabe, nós vencemos. Nós os derrotamos. E não só você venceu, você foi como um boxeador, você ganhou a luta. Mas também pode sentir que está do lado do bem. E isso, claro, foi a arrogância que levou ao ataque contra o Afeganistão. Mas, claro, o Iraque, pouco mais de 2 anos depois, porque pensaram bem, obviamente somos os mocinhos. Vai ser bem fácil derrotar o Afeganistão e um Iraque muito enfraquecido. O Iraque já estava sob mais de 10 anos de sanções. E então teríamos outra oportunidade de nos parabenizar. Nós derrotamos o tirano Saddam Hussein e tudo mais. Mas então, como você disse, o que acontece quando essa guerra dá errado é que em poucos anos há uma revisão rápida. Aquilo foi um erro. Provavelmente não deveríamos ter feito aquilo. E aí você pensa, qual é o consenso agora? Provavelmente deveríamos ter deixado essa passar. Mas ninguém dizia isso naquela época. Diziam, temos que entrar no Iraque. Therefore, os pessoas que eram comerciar, ters eram inio. Embora essas pessoas ainda sintam orgulho do que fizeram, mesmo que digam que o Iraque foi uma bagunça, ainda afirmam que é bom que Saddam Hussein tenha caído. E sabe, no geral, o resultado positivo foi alcançado, mesmo que os meios tenham sido confusos. E se eu pergunto para essas pessoas que dizem, você não pode atacar uma nação soberana, e digo, bem, vocês atacaram o Iraque, não foi? Elas respondem, não é a mesma coisa. Não dá para comparar. Um é uma ditadura, o outro é uma democracia florescente. Eles não, quero dizer, eu digo, olha, mas o direito internacional não se importa com o sistema político. Então, geralmente eles respondem, incomparável. Ele estava prestes a matar milhões no próprio país. 5 milhões. Bem, isso está exatamente certo. E essas eram as justificativas que estavam sendo apresentadas na época durante os debates sobre a invasão do Iraque. E nós dizíamos, olha, eu argumentava, veja, este é um país soberano. Quero dizer, se você olhar a Carta da ONU, não há nada na Carta da ONU que diga que nem todas as democracias estão, você sabe, liberadas para serem atacadas. Você pode atacar um país se não gosta da forma de governo dele. Não há nada na Carta da ONU que diga que todos os estados, independentemente de seus arranjos internos, são alvos legítimos. Mas então essas pessoas que fazem essas extrapolações fantasiosas do direito internacional, assim como eu estava dizendo sobre a Comissão Badinter e depois o Tribunal Penal Internacional para a ex-Yugoslávia, eles simplesmente inventam essas coisas.
Sim, mas a forma como o direito internacional evoluiu é que certos estados realmente não têm legitimidade. Então, por não serem democráticos, por não protegerem de fato seu próprio povo, eles não têm imunidade contra ataques de outros. Esse foi o germe de toda essa ideia da responsabilidade de proteger, de que você pode, na verdade, decidir arbitrariamente que certos estados não protegem suas populações, e assim outros podem intervir, bombardear, derrubar ou fazer o que quiserem. Disseram que esse foi um argumento usado sobre o Iraque. E você está certo. Ainda há pessoas que justificam o Iraque. Bem, pelo menos tiramos Saddam Hussein do poder. Mas como tantos americanos morreram e a guerra claramente se tornou muito impopular nos Estados Unidos, ainda é meio que um constrangimento. E foi baseado em mentiras. Não dá para ignorar as mentiras que foram espalhadas sobre as armas de destruição em massa. Então acabou se tornando um constrangimento. Por isso as pessoas simplesmente não querem falar muito sobre isso. O mesmo aconteceu com o Vietnã. O Vietnã era extremamente popular nos primeiros dias. Depois, quando foi ficando gradualmente impopular e a guerra não parecia caminhar para nenhuma conclusão, os Estados Unidos a encerraram. E então parece que todo mundo era contra desde o começo. É como se fosse difícil encontrar alguém que fosse a favor. Sim, é claro que eu era contra o Vietnã. É sempre assim que essas coisas funcionam. Se dá certo, ou pelo menos dá certo nesses termos, como eles acham que a Iugoslávia deu certo, porque meio que cederam, não em tudo, mas pelo menos cederam depois das 11 semanas de bombardeio, então eles se parabenizam e continuam falando sobre como essa intervenção foi fantástica. Se não dá certo, eles meio que dizem, simplesmente não funcionou. Guerra errada, no lugar errado, na hora errada. Sabe, melhor sorte da próxima vez. Então acho que essa tem sido a visão no caso do Iraque e, claro, antes disso do Vietnã e até certo ponto da Líbia também. Sim, e quando não termina bem, especialmente se você precisa sair, então você impõe sanções esmagadoras também, só para sufocar o que restou da bagunça que você criou. E o Afeganistão está exatamente nessa situação agora, certo? Mas enfim. Isso também é verdade em relação ao Vietnã. Como parte dos acordos de paz de Paris, os Estados Unidos prometeram uma enorme quantia de ajuda ao Vietnã para ajudar a reconstruir o país. Não deram um centavo. Os Estados Unidos não disponibilizaram um único centavo para o Vietnã após os acordos de paz de Paris. As sanções não se aplicavam, mas permaneceram em vigor até que houvesse uma mudança de regime desejada pelo Ocidente. E por algum motivo, o Ocidente não consegue entender como é que essas nações selvagens, como Vietnã e Índia, entre outras, não ficam do lado deles quando se trata de lidar com a Rússia e a China. É algo inconcebível. Por quê? Por que isso acontece? Mas de qualquer forma, como última pergunta para encerrar, você diria que a Iugoslávia foi a conclusão da vitória do Ocidente na Guerra Fria? Ou foi o começo, o novo modo de como explorar a humanidade por maior pista? Acho que foi... Essa é uma pergunta realmente boa. Acho que foi o início do tipo de momento do momento unipolar. Sim, e acho muito interessante que com o colapso da União Soviética, essa tenha sido a oportunidade para o Ocidente basicamente expressar sua dominância, especialmente sobre o continente europeu, mas depois, obviamente, avançando para a Eurásia. Para o Ocidente, acho que o resultado da Segunda Guerra Mundial realmente não foi muito satisfatório, porque, basicamente, foi a União Soviética que quebrou as costas da Wehrmacht, e o Ocidente teve que aceitar isso. O Ocidente teve que aceitar que o resultado dessa guerra foi que a Europa Oriental permaneceu dentro da esfera de influência soviética e que a União Soviética era esse poder militar formidável. E o Ocidente realmente ficou muito insatisfeito com isso.
Então, de certa forma, uma vez que esse poder se desintegrou de 1989 a 1991, agora podemos alcançar o resultado que sempre desejamos. E assim, essa pressão contra a Iugoslávia foi, na verdade, parte da pressão contra a Rússia. Isso vem de muito tempo, remonta à década de 1930. Vai ainda antes disso, uma tentativa de expulsar a Rússia da Europa por completo. A Iugoslávia era vista como um substituto da Rússia. A Rússia sempre esteve envolvida nos Balcãs. Os britânicos tinham tido problemas com o envolvimento russo nos Balcãs. Os sérvios eram vistos como aliados da Rússia. Eles então se preocuparam que, bem, talvez outros também passassem a ver a Rússia como aliada. Talvez os búlgaros passassem a ver a Rússia como aliada. Então o motivo daquele ataque contra a Iugoslávia foi expulsar a Rússia da Europa de uma vez por todas, não muito diferente, como eu disse, dos projetos europeus anteriores a 1939. E, de certa forma, isso continua até hoje, porque os desfechos das guerras na Bósnia e Herzegovina e em Kosovo não foram totalmente satisfatórios para o Ocidente. Eles tiveram que aceitar uma Bósnia e Herzegovina dividida. O objetivo do Ocidente era um Estado unitário da Bósnia. Isso seria um membro da OTAN e receberia ordens de Bruxelas. Eles tiveram que aceitar essa confederação frouxa que inclui um subestado da Bósnia. E é isso que estão fazendo agora. Agora que removeram esse líder Milorad Dodik do poder na República Srpska, essa é a oportunidade do Ocidente de desfazer o que tiveram que aceitar em 1995 em Dayton, que foi a criação da entidade sérvia. Agora eles podem muito bem agir e tentar dissolver completamente a entidade sérvia na Bósnia e Herzegovina. O mesmo acontece com a Sérvia e Kosovo. Eles ainda não conseguiram forçar a Sérvia a desistir de Kosovo. Por isso o Ocidente continua com essa agenda. Porque enquanto os sérvios estiverem lá, de alguma forma a Rússia mantém sua presença ou algum tipo de influência na Europa. Há inúmeras matérias na mídia sobre como os russos estão causando problemas nos Balcãs, agentes russos, todos esses problemas com Vučić. Ele está claramente trabalhando com os russos, e Dodik está com os russos. É uma obsessão perpétua de que, de alguma forma, ainda não conseguimos tudo, o bolo inteiro que deveria estar no Ocidente, mas, em vez disso, ainda temos que compartilhá-lo de alguma forma com a Rússia. Então acho que essa foi a primeira das guerras em que o Ocidente quer expressar seu domínio geopolítico total. No fim das contas, isso remete, imagino, à tese de Halford Mackinder sobre o domínio da massa terrestre eurasiana. Sim, e é apenas uma repetição da estupidez de não aceitar um sim como resposta, porque os sérvios querem entrar na UE. Os sérvios também dizem, não vamos entrar na OTAN. Eles dizem, somos militarmente neutros. Na verdade, vamos nos envolver com todos. Mas isso não é algo que essas pessoas conseguem aceitar. Tem que ser tudo para nós e tudo contra o outro, ou nada. Ou então você mesmo é parte do problema. Eles dizem aos sérvios, vocês querem entrar na UE. Bem, isso não vai acontecer. Mas essa é a condição. Como eu disse, vocês têm que fazer duas coisas. Tem que aceitar a perda de Kosovo, lavar completamente as mãos de Kosovo de uma vez por todas, aceitar que é um Estado independente e tem que se desvincular da Rússia, impor sanções à Rússia, cortar todo o comércio com a Rússia. Essas são as condições. Se quiserem entrar no nosso clube, é isso que precisam fazer. Eles não estão dispostos a fazer isso. Gostariam de parte do welfare, mas não estão dispostos a sacrificar tudo. Mas é isso que os europeus e os americanos estão exigindo dele. Sim, e claro, naturalmente, isso causa exatamente o efeito oposto, assim como na Geórgia. A Geórgia aprendeu suas lições. Os sérvios sabem que não podem apostar totalmente em um lado ou outro. Você tem que jogar com todo mundo. Desculpe, e sei que disse que era a última pergunta, mas só mais um último complemento, porque você disse algo interessante agora, que o Ocidente queria alcançar nos anos 90 era expulsar completamente a Rússia. Isso vai um pouco contra a interpretação
de que o Ocidente ficou embriagado por ter vencido a Guerra Fria e destruído a União Soviética, e por isso não estava prestando atenção à Rússia. Porque o que você está sugerindo é que eles ainda estavam prestando atenção suficiente para tentar tirar completamente qualquer coisa da órbita do Estado sucessor. Como você vê isso? Bem, não. O que quero dizer é que havia uma preocupação de que mais cedo ou mais tarde a Rússia se recuperaria. E eles tinham que garantir que mesmo que isso acontecesse, se a Rússia se recuperasse, e eles iam fazer de tudo para que a Rússia não se recuperasse, eles fariam o máximo possível para criar o maior número de problemas dentro da Rússia. Mas eles queriam garantir que se a Rússia se recuperasse, não haveria nada para ela retomar. Todos os estados da Europa Oriental já teriam sido incorporados à OTAN e à União Europeia. E, em particular, o verdadeiro problema para a Europa e os Estados Unidos eram os Balcãs, porque essa era a única área onde havia um apego sentimental real à Rússia, remontando ao século XIX e também à Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia entrou na guerra e se destruiu em nome da Sérvia. Então esse era um dos temores. Por um lado, acho que inicialmente a preocupação era que a Iugoslávia, se sobrevivesse, se tornaria uma alternativa atraente, uma espécie de socialismo de mercado e uma alternativa interessante para a Europa Oriental, que estava sendo rapidamente absorvida pela ordem neoliberal. Então eles queriam garantir que isso fosse destruído. Mas depois disso, depois de destruir isso e ficar claro que a Iugoslávia não sobreviveria, eles tiveram que lidar com a Sérvia. Porque enquanto a Sérvia existisse, enquanto os sérvios estivessem lá, o povo dominante nos Balcãs, então a Rússia teria alguma influência na Europa. E acho que é por isso que eles precisaram avançar, expandir a OTAN e continuar aplicando cada vez mais pressão contra os sérvios para garantir que nunca mais tenhamos a Rússia em nosso continente. Isso faz muito sentido. E para todos que estão ouvindo, não confundam nada do que o George disse com um grande plano mestre dos marionetistas. São mais as forças desses agrupamentos neoliberais e neoconservadores que acabam levando ao curso da história. George Samueli, se as pessoas quiserem te acompanhar, devem ir ao seu podcast. Antes de tudo. Com certeza, o podcast. Você pode encontrá-lo em thegaggle.locals.com. Também está disponível no YouTube. Você também pode me seguir no Substack, pode me seguir no Twitter e, acima de tudo, por favor, tente comprar meu livro. Infelizmente, ele é um pouco caro. Essa não foi uma decisão minha. Bombas pela Paz, a Guerra Humanitária da OTAN na Iugoslávia. Pessoal, os links estarão na descrição abaixo. George Samueli, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal.